É um privilégio estar aqui. Agradeço o convite do Jay, o contato do Mateus. É bom rever alguns irmãos, né, e conhecer novos. Que Deus continue abençoando a Igreja do Redentor. O Jay pediu para eu trazer algo relacionado ao livro dos Salmos. E eu gostaria, nessa noite, de falar com os irmãos a partir do Salmo 13. Então, se você tem uma Bíblia e pode abrir, fique à vontade. Ou, se não, no boletim da igreja, eu vi o texto impresso. A minha versão ela é diferente da versão que está no boletim, mas não há algo que a gente não consiga entender. São algumas palavras. Eu lerei e os irmãos estarão aí acompanhando. Diz assim a palavra de Deus: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Palavra do Senhor aos nossos corações. Eu queria dizer que eu estou acompanhado da minha esposa, Rose Lene. Fica de pé, minha filha. A gente fez uma viagem longa do meu filho mais novo, Anderson, filho, né? E da minha nora, né? Futura nora, né? Futura nora Letícia, né? Meu filho mais velho não pôde estar conosco, porque está em viagem, né? Irmãos, o Salmo 13, ele traz algumas perguntas nos 2 versículos iniciais, que são perguntas que eu creio toda pessoa que tem acesso a esse termo que nós conhecemos e falamos, Deus gostaria de falar. Independente da sua linha a nível de cristianismo, o salmista Davi ele apresenta nos 2 primeiros versos perguntas que até mesmo cristãos muito sinceros, protestantes, reformados, eles querem fazer, mas muitas vezes não fazem. Nós não conseguimos chegar a um consenso de qual momento Davi escreveu esse salmo. Alguns vão dizer que foi no momento em que o rei Saul implementava aquela grande, acionou todos os tipos de polícia de então e passou a persegui-lo por inveja, por ciúme. Outros vão dizer, por exemplo, Calvino vai falar sobre isso, que não, esse salmo foi escrito quando Absalão, o seu filho, estava tentando tomar o poder, tomar o reino. Não há, eu fico com Spurgeon. Spurgeon ele vai dizer que não há possibilidade de descobrirmos o contexto, em qual momento histórico Davi escreveu. E eu fico com ele porque eu creio que o salmo independe das circunstâncias exatas, ou com Saul, ou com Absalão. Não há necessidade. O que nós encontramos neste salmo, em verdade, é o fato de que esse salmista, que a Bíblia relata como um homem segundo o coração de Deus, ele viveu algumas sombras na sua alma. As circunstâncias da sua vida, elas se tornaram totalmente, completamente desfavoráveis, indo contra tudo aquilo que ele, de certa maneira, acreditava e indo contra tudo, nós, muitas vezes, somos convidados a crer, a acreditar.
Porque se nós olharmos o Evangelho na nossa terra, na nossa pátria, o Evangelho ele propõe essas questões. Como um filho de Deus pode sofrer? Como um filho de Deus pode perder? Como um cristão verdadeiro, sincero, pode enfrentar depressão? Como um pai bom deixa uma crise tamanha a qual nós estamos vivendo no nosso país? Onde está a igreja? Como um cristão pode enfrentar um câncer, um tumor, ou seja lá, a crise que nós quisermos colocar? Esse salmo é mais um salmo de lamento. Lamento não é murmuração, lamento não é reclamação. É diferente, completamente diferente. Lamento é algo necessário para o nosso coração. Lamento é algo necessário para o cristão verdadeiro. Só que os salmos de lamento que o rei Davi escreve são salmos muito fortes, são muito incisivos. E nós precisamos olhar para eles, porque esses salmos eles são encorajadores. Se nós estivermos meio que cabisbaixo, se nós estivermos enfrentando circunstâncias difíceis, e nós pararmos no primeiro e no segundo versículos, certamente nós vamos ter um espírito de autocomiseração absurdo. Porque essas perguntas, elas são perguntas muito importantes e são relevantes para o nosso coração. Esse salmo, ele traz, assim como os salmos de lamento, encorajamento para a nossa vida. Encorajamento para a nossa caminhada cristã. E, ao mesmo tempo, propõe alguns modos pelos quais nós precisamos enfrentar as circunstâncias da nossa existência, que não tem nada a ver com um mar de rosas. Ou tem, mas as rosas também contêm espinhos. A vida é maravilhosa, mas a vida também tem suas dores e tem seus conflitos. Então, quando nós olhamos para o Salmo 13, nós encontramos o Salmo dos pares. Você entende esse salmo maravilhosamente bem se você observar que os 2 primeiros versos eles tratam de perguntas incisivas, os 2 segundos versículos, os 2 seguintes, eles vão tratar de uma resposta que o coração de Davi apresenta, e os 2 últimos versos nós vamos enfrentar uma guinada que eu brinquei a última vez que eu compartilhei esse salmo, que ou Davi, ele era muito louco, muito doidão da cabeça, ele fumou uma maconha, ou ele está certo. E realmente Davi é um tipo de Cristo. E quando se trata de Cristo, você se depara com os absurdos da fé, que vão trazer à nossa mente a oportunidade de viver uma vida completamente absurda aos olhos meramente naturais da nossa raça. Por quê? O homem que começa com os 2 versos, ele não pode terminar com os 2 últimos. Não há lógica, não há raciocínio humano que explique isso. Só há a possibilidade de explicar isso quando nós olhamos para a cruz e sabemos que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou ao 3º dia e está no meio do seu povo, onde tem 2, 3 ou mais reunidos no nome dele, ele ali está presente. E a ressurreição é um absurdo. Nós cremos pela fé, porque Jesus ele é quem ele é, ou ele era muito louco. Então, deixa eu passar alguns dados para vocês que são fundamentais. Vamos olhar para essas perguntas mais uma vez. Davi começa, até quando, Senhor? Parece uma pergunta simples. Só que Senhor aqui é Javé, é Jeová ou Iavé. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que nós não sabemos o nome. Esse nome não é, na verdade, o nome, até porque o hebraico não tem vogal. É o nome que um autor bíblico, quando ele queria colocar no texto, ele trocava de caneta, porque ele respeitava. É o Javé, é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, é aquele infinito, é aquele ser, é o belo, mas que nós, como seres humanos, não temos acesso. E Davi faz essa pergunta. Ó Senhor Altíssimo, a quem eu não tenho acesso, a quem eu não consigo alcançar.
Até quando? Até quando eu viverei esse sofrimento? Até quando eu vou viver essa amargura? É engraçado que Davi, ele sabe que Deus é Deus dele. Davi sabe que o Senhor é Senhor dele. Ele sabe que Deus tem um propósito para a sua vida. Mas Davi não está vendo evidências disso diariamente. Se nós formos bem prudentes, nós sabemos que as bênçãos que amamos é quando construímos uma família, quando temos um bom emprego, temos recursos guardados, ou quando nossos filhos estão com saúde. A bênção de Deus para o ser humano estão relacionadas a isso. Ou temos paz no coração. E quando essas coisas se perdem? E quando nossos filhos estão enfermos? E quando a nossa família é destruída? E quando perdemos o emprego? É nesse nível que Davi está falando. Senhor, eu não tenho evidência da tua bondade. Eu não estou tendo no dia a dia prova de que o Senhor realmente é o meu Deus. Eu creio no Senhor, mas eu estou tendo dificuldade de acreditar e de continuar caminhando, porque está dando tudo errado. No Brasil tem aquele ditado, né? Quanto mais rezo, mais assombração aparece. Eu acho fantástico quando nós lemos os Salmos, porque os Salmos falam da nossa vida. E eu creio que é confortador encontrarmos nas Escrituras Sagradas um homem segundo o coração de Deus, pecador, mas abrindo a alma. Sabe por que é encorajador e confortador? É porque eu e você também podemos abrir o nosso coração e fazer perguntas para o Senhor. Senhor, por que o meu relacionamento não está dando certo? Senhor, por que eu estou enfrentando essa crise? E Deus não vai pegar uma vara e vai te dar uma surra, porque Deus sabe que nós somos pó, nós somos como a planta que nasce e de repente desaparece, como a neblina. Eu voltarei para Angra daqui a pouco e eu pegarei vários momentos na serra de neblina. Mas amanhã elas não existem mais. E até mesmo na madrugada algumas se dissipam. Quem somos nós? Somos seres humanos. Passamos por dificuldades as mais diversas. Agora, o Salmo apresenta que nós temos um pai que se preocupa tanto conosco, que nos dá o direito de fazer perguntas para ele. Podemos até quando, Senhor? A partir das perguntas seguintes, Davi vai esmiuçar, vai conceituar essas perguntas. Ele vai falar assim no finalzinho do versículo 1, esquecer-te-ás, Senhor, o Senhor vai esquecer de mim para sempre? Davi está dizendo, olha, o Senhor esqueceu de mim. E essa pergunta, muitas vezes, é feita no nosso próprio coração. E eu já me deparei lá em Angra, aqui eu acredito que não ocorra isso, mas eu vejo nas minhas ovelhas, muitas vezes, o desejo de fazerem essas perguntas. O Senhor se esqueceu de mim? O Senhor se esqueceu? Eu já vi casais lindos se casarem. Sabe aquele casal que você diz assim, caraca, o casal do sonho. E não deu nem um ano, acabou tudo. E a pessoa chega para você, o que eu fiz de errado? Onde está o meu Deus? Pastor, eu fiz tudo, fiz o curso de noivado. Casei com um filho de Deus, uma filha de Deus, e agora, olha a minha aflição, eu fui decepcionado, eu fui traído, eu fui enganado. Eu amo Jesus verdadeiramente, Deus se esqueceu de mim. Davi está fazendo essa pergunta. E louvado seja Deus, nós temos um Pai que conhece o nosso coração. E nós podemos fazer essas perguntas. Davi faz outra pergunta, até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando o Senhor não vai manifestar mais a tua face? Rosto aqui é face. Só que quando a gente fala de face, a gente fala de cabode. No hebraico, a gente fala de Shekinah.
Sabe o que é a cabode, a Shekinah de Deus? É quando a gente se reúne aqui, Mateus está tocando, a gente está ouvindo a palavra e algo aquece o nosso coração, não há manipulação psicológica, não há manobras técnicas para mover as massas, mas alguma coisa está falando, está aquecendo. E a gente está passando por uma dificuldade, a gente está passando por uma luta, mas algo está conectando. Isso é a Shekinah de Deus. Isso é o cabode de Deus. Isso aqui é a mesma coisa que Moisés, quando chega lá em Êxodo, ele diz assim, Senhor, porque você conhece o texto, e tem um momento que o povo cria o bezerro de ouro. E Deus quer destruir o povo, e de fato ele destrói uma parte do povo. Mas Moisés chega como um tipo de Jesus e ele intercede pelo povo. E Deus diz para ele assim, tá bom, Moisés, eu te ouvi. Vai lá, o povo vai ter vitória, o povo vai conseguir o que quer. Eu vou mandar um anjo forte, mas eu não vou. É engraçado essa palavra. E Moisés vai chegar no final desesperado e dizer assim, Senhor, se a tua presença não vai conosco, não nos deixe ir. Essa é a face de Deus. Não importam as circunstâncias. Não importa se nós estamos vivendo um bom momento ou um mau momento. O que vai fazer diferença na nossa vida, na vida de um filho de Deus, é se a face de Deus está sobre ele. É se Deus está conosco. Não importa exatamente. Quando a face de Deus está sobre nós, a Shekinah, a cabode, o rosto de Deus, a gente sente a presença do Senhor, não apenas num culto, mas todos os dias da nossa vida, isso faz total diferença. Porque ao mover do Espírito Santo dentro dos nossos corações. E é isso que faz diferença. Só que, meus irmãos, Davi não estava sentindo isso. Parece que Davi orava e o coração continuava vazio. As pessoas cantavam, todo mundo se alegrava na presença do Senhor, mas Davi não se alegrava mais. E isso é muito comum entre nós. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria é espiritual, essa alegria vem do alto. E quando nós somos cristãos, quando nós amamos Jesus, porque Ele é um Salvador maravilhoso, nós precisamos entender que quando essa alegria ela inexiste ou deixa de existir durante um tempo, não é exatamente porque você está em pecado ou você está fazendo algo de errado. Em alguns momentos parece que Deus tira essa alegria. E você precisa entender o que Davi está falando. Davi está dizendo assim, Senhor, eu não contemplo mais a tua glória na minha vida. Eu não aguento mais viver com a ocultação dessa glória. E eu fiquei pensando comigo, que quantas pessoas estão vivendo a mesma situação? Elas frequentam a igreja, o pastor fala de alegria, fala de felicidade, fala de plenitude espiritual. Elas amam Jesus. Elas não são insinceras. Não, elas são sinceras. Mas elas não sabem mais o que é alegria espiritual. Elas contribuem, elas cantam, elas ajudam nos ministérios, mas elas não têm mais alegria espiritual. Davi está vivendo isso. E o conselho que eu dou é que a gente faça como Davi. Nós não podemos aceitar uma vida sem a alegria do Espírito Santo. Porque Jesus conquistou isso na cruz do Calvário para nós. É direito nosso. Nós precisamos clamar e perguntar a Deus e pedir, Senhor, restaura a alegria da tua salvação no meu coração. Porque não adianta viver, vou à igreja, vou trabalhar, cuido da família. Não adianta fazer essas coisas sem que eu veja a tua face, como Davi está vivendo o oposto aqui no texto. Mas ele continua no versículo 2, eu não sei se você tem acesso aí à Bíblia. Davi diz assim, até quando estarei eu relutando dentro em minha alma? Com tristeza no coração cada dia. Gente, isso aqui é fantástico.
Isso aqui é o oposto do que a gente vê em cristianismo. Isso aqui é uma mensagem para ninguém mais se converter. Minha mãe lutou com depressão durante 10 anos. E eu lembro que algumas tias minhas queriam dar surra com algumas plantas, outros diziam que minha mãe não era crente, sabe? Demonizaram a enfermidade dela. E uma coisa muito marcante na história da minha mãe é que ela falava assim: filho, eu quero levantar. Eu quero lavar uma louça. Mas ela não tinha força. E ela chorava dia e noite. Muitas pessoas condenam o Rivotril. Eu agradeço muito a Deus, porque através de alguns medicamentos minha mãe conseguia dormir. Mas eu sei o que é dor de alma. E muitas pessoas hoje estão vivendo essa dor. E é consolador ver a palavra de Deus falando de dor. E quando olhamos para Isaías, vemos que Jesus era um homem de dores. E se Jesus era um homem de dores, ele compreende a nossa dor. Ele compreende esses momentos. Quantos irmãos eu tenho encontrado diariamente? Irmãos que estão dizendo assim: pastor, eu não tenho mais fé. Mas por que você não tem mais fé? Pastor, porque eu fico triste todo dia, entra dia, sai dia, e eu estou triste, eu estou sofrendo, eu estou sem perceber evidências da bondade do Senhor sobre a minha vida. E eu digo para elas: não, olhem para Cristo, a cruz está vazia. Você pode viver esse momento, nós podemos viver esses momentos. Eu creio que a beleza dos 2 versículos iniciais, com as perguntas, com os questionamentos, está exatamente nesse fato. Nós somos cristãos, temos um Salvador maravilhoso, Ele ressuscitou, e a promessa dele foi que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Mas em nenhum momento o nosso Salvador disse que nós não sofreríamos, que nós não teríamos dúvidas, que em alguns momentos a vida não seria difícil. Nós precisamos glorificar a Deus por nos dar a graça de ter registrado esse salmo, de ter registrado perguntas que nós talvez um dia quisemos fazer, mas que por piedade falamos: não vou fazer porque isso vai ofender a Deus. Mas Davi fez por nós, demonstrando que Deus se preocupa com o nosso coração e sabe dos momentos sombrios pelos quais nós passamos muitas vezes. É curioso, quando a gente chega na última pergunta, Davi entra sobre inimigo. Davi fala assim: o meu inimigo, ele tem prevalecido contra mim. Por isso que alguns dizem que foi Absalão ou foi o rei Saul. Por isso. O inimigo. Spurgeon tem uma tacada fantástica, porque ele vai dizer assim: esse inimigo aqui é tipo de Satanás. Porque nós temos pequenos inimigos ao nosso redor. O grande inimigo sempre é Satanás. É ele que quer destruir a pessoa, é ele que quer destruir as famílias, é ele que quer destruir tudo. Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Ele é o grande inimigo. E Spurgeon vai trabalhar: olha, fique de olho nisso, olhe para isso. Nos momentos de dores, sempre eles terminam ou podem terminar com o inimigo. Porque os momentos de dores, eles criam 2 condições. Quando nós fazemos essas perguntas, nós seremos levados a tomar decisão. E nós temos 2 caminhos. Um caminho é o caminho da murmuração e da reclamação, é do abandono, é da apostasia, é de dizer que Deus não é Deus, de que Jesus não é Jesus e de que a vida sem Ele fica melhor. Mas tem um outro caminho que nós podemos tomar ou podemos seguir. E esse outro caminho é exatamente o que Davi faz no versículo 3 e no versículo 4. Davi traz o inimigo. E eu sempre falo, né? Quando nós passamos por crises, nós dizemos assim: é porque o meu marido é ruim, porque a minha esposa é ruim, porque o meu filho é ruim, porque... E alguns dizem assim: mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Porque aquele cidadão lá, aquela cidadona lá, é coisa ruim. Aquele meu amigo de trabalho, ele é um inferno, ele me persegue.
Sim, sim. Mas, meu irmão, o que você vai fazer? Você vai fazer como um avestruz? Vai sumir da história? Vai matar todo mundo que te persegue ou está afligindo a sua alma? Davi, ele toma uma decisão fantástica. Davi sai das questões para a oração. Existem pessoas que saem das questões para murmuração e reclamação. Davi sai das questões e vai para a oração. É engraçado que o versículo 3 e o versículo 4, você pode acompanhar na sua Bíblia ou aí no boletim, a Bíblia diz assim: atenta para mim, Davi diz, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Olha só, e eu nem posso gastar muito tempo aqui, mas Davi está dizendo assim: Deus, dá para o Senhor olhar para esse homem chamado Davi? Se ele fosse um homem, talvez Davi pegasse no colarinho. Olha para cá, olha para mim. Atenta para a minha vida, ouve o que eu estou colocando, responde a minha oração. Mas sabe o que é tremendo no versículo 3? É que Davi diz assim: Senhor Deus meu. Davi sabia que Deus era o Deus da vida dele. Isso é fantástico, porque é uma oração de fé. É uma oração de um aflito, é uma oração de um angustiado, é uma oração, a oração de alguém que tem muitas perguntas, mas ao mesmo tempo é a oração de alguém que tem fé. E aí, o reformador Calvino, no século XVI, ele vai escrever sobre esse salmo, e ele vai dizer assim: isso aqui é elemento unicamente da fé. Quando eu faço visita para doentes terminais, e eu já tive muitas histórias assim, é inexplicável. Quando você chega para fortalecer alguém, para aconselhar alguém, para tentar levar algum consolo, e aquele alguém ali, em pele e osso, diz para você assim: pastor, está tudo bem, Jesus tem sido o meu consolo, Jesus não tem me desamparado, e eu louvo o nome dele por isso. E eu confesso que eu fico olhando para aquilo, humanamente eu não entendo. Porque quando nasce uma criança, você festeja. Quando você consegue um emprego, você festeja. Quando coisas boas acontecem, nós festejamos. Mas para celebrar na hora da dor, apenas a fé verdadeira faz isso. E essa fé é a fé dos eleitos. É a fé daqueles que não estão atrás de um Deus que pode fazer tudo e resolver todos os problemas. O nosso Deus, ele não vai resolver todos os nossos problemas. O nosso Deus, ele não vai realizar todos os nossos sonhos. Existem desejos que temos no coração que nunca serão realizados até o final da nossa vida. Mas esse Deus tem algo muito fantástico para nos oferecer. Ele diz que estará conosco todos os dias das nossas vidas neste mundo. E após a nossa partida, nós estaremos com Ele por toda a eternidade, sem enfermidade, sem cansaço, sem decepções, sem traições, sem as dores e sofrimentos e sombras da nossa vida. Eu sei, irmãos, que nós precisamos aprender com Davi. Precisamos chorar, precisamos lamentar, mas precisamos falar para o nosso próprio coração, como nos ensina Lloyd Jones. Coração, tu tens um Deus. Você está agoniado, você está esperneando, você está com muita dúvida, mas eu quero dizer para você, você tem um Deus, e esse Deus se revelou amoroso na cruz do Calvário, quando eu precisava estar lá, mas Ele morreu em meu lugar, e eu tenho prova e evidência desse amor, porque Ele jamais me desamparou. Lloyd Jones vai desenvolver. Mas o salmista Davi, ele vai dar um passo,
ele vai dizer assim: ilumina-me os olhos. E isso aqui é fantástico para a gente chegar à nossa conclusão. Ilumina-me os olhos. Hoje, pela manhã, eu preguei em Angra no Salmo 18, no Salmo 17. E no Salmo 17, no versículo 8, tem um texto fantástico que diz assim: guarda-me como a menina dos olhos, ou a pupila dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. É engraçado que Davi considera, e o hebreu tinha esse conceito, de que a parte mais importante do corpo humano eram os olhos. Os olhos eram preciosidade para os judeus, e a pupila mais ainda. E aí eles criaram toda uma poesia com a proteção dos cílios, das sobrancelhas, das pálpebras. E eles vão trabalhar até a questão da bochecha, da parte superior, e eles vão dimensionar isso de uma maneira fantástica quando a gente lê a história dos judeus. E Davi usa essa metáfora para dizer assim: o povo de Deus é como o olho de Deus, ou a pupila de Deus. Assim como nós protegemos os nossos olhos, como naturalmente o Criador fez nossos olhos com toda uma dimensão de proteção, o povo de Deus, ele é protegido pelo Senhor para sempre e para sempre. O que tem a ver com o Salmo 13? Tem a ver quando Davi diz assim: ilumina-me os olhos. Jesus disse assim: olha, os olhos são a janela do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. As nossas crises, normalmente, elas surgem dos nossos olhos. Quando nós enfrentamos crises, quando nós olhamos para as dificuldades que estamos enfrentando, quando nós fazemos as perguntas que Davi fez, e nós estamos cada vez afundando, cada vez se entristecendo mais, é porque nós não estamos olhando com os olhos da fé, com os olhos do Senhor. E quando os nossos olhos fraquejam, o nosso corpo padece. É isso que Davi está falando: Senhor, talvez o Senhor não responda todas as minhas questões, todos os meus dilemas. Talvez o Senhor não me responda todas as dores e o porquê, todas as dores que eu tenho enfrentado. Mas eu te peço uma coisa: ilumina-me os olhos. Eu quero enxergar com os teus olhos. Eu creio que isso aqui nos leva a Jó. Quando Jó enfrenta aquela crise que todos nós conhecemos. Você veja só, um homem e uma mulher, Jó e a sua esposa. Jó vive aquele conflito, aquela crise, 1000 perguntas para fazer ao Senhor. Em algum momento ele diz assim: Senhor, por que eu não fui abortado por minha mãe antes de nascer? Mas naquele momento fatídico da sua história, ele diz assim: bendito seja o Senhor. Enquanto a esposa dele diz assim: amaldiçoa esse Deus. Eu não quero tratar da esposa, mas eu quero te dizer que o que Jó faz, ele não faz por ele faz porque Deus tinha dado uma fé verdadeira no seu coração, Deus tinha colocado uma fé real no seu coração. Jó enxergava com os olhos de Deus. E o que nós precisamos, o que Davi está colocando é: Senhor, ilumina-me os olhos. Claro, há aqui um viés também da morte, perigo de morte. Mas eu digo para você, não é o principal nesse versículo. Embora Davi coloque: olha, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não prevaleça, não diga: olha, ele que seria um grande rei, ele que daria a semente para o Messias, olha, ele morreu. Não, Davi não tinha dúvida de que Deus cumpriria os planos na vida dele. E eu acho que nós precisamos guardar isso no coração. Deus vai cumprir os planos que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Os planos de Deus não são frustrados. O que Davi está colocando é algo mais sublime do que simplesmente morrer. Davi está colocando assim: Senhor, não dá para enfrentar essas perguntas e esses dilemas do meu coração, olhando com os meus olhos. Porque com os meus olhos eu fico magoado com as pessoas que me ofendem.
Com os meus olhos, eu fico com raiva de quem não me acolhe na hora da luta. Com os meus olhos, eu fico furioso e fico nervoso e fico explodindo a todo momento. Eu preciso que o Senhor ilumine os meus olhos, porque quando o Senhor iluminar os meus olhos, eu poderei responder segundo o teu coração e não segundo o meu coração. Eu creio que o apóstolo Paulo explica bem esse olhar com o olhar de Deus. Em Romanos 8, 28, ele diz assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja a colocação do apóstolo Paulo. Quando nós entendemos que misteriosamente, soberanamente, tudo converge para a glória do Senhor e para o benefício daqueles que foram chamados, nós temos como dizer como Jó: bendito seja o nome do Senhor. E eu creio que nós estamos numa posição muito melhor do que Davi, porque Davi esperava o Messias. Nós já recebemos o Messias, Jesus, o nosso Salvador. Nós temos a cruz vazia, nós temos o túmulo vazio, mas o trono não está vazio. Nós temos um rei e esse rei cuida da nossa vida. Nós precisamos enxergar o plano de Deus na nossa história, porque não será frustrado. O plano de Deus vai se cumprir na minha e na sua. As dores não podem nos afastar, causar tristeza em nosso coração. Mas eu quero passar para os 2 versos finais, porque são os 2 versículos que, na verdade, me interessariam e me interessavam nesse salmo, porque, assim, eles são fantásticos demais. É aquilo que eu falei: ou Davi era um louco varrido, ou realmente ele era um crente, alguém tocado pela fé verdadeira. Porque depois de lamentar, e para as pessoas depressivas, os 2 primeiros versículos, como eu falei, são, pelo menos alguém igual a mim. Se no versículo 3 e no versículo 4, Davi apresenta uma oração que muitas vezes a gente precisa fazer, ou já fez, ou faremos no futuro. No versículo 5 e no versículo 6, Davi parece, meus irmãos, que está numa carruagem de ouro e está dando tudo certo para ele. Porque Davi chega e canta. Davi celebra uma poesia. E Davi, na verdade, fala sobre 3 coisas. Davi vai falar sobre graça, Davi vai falar sobre alegria e Davi vai falar sobre canto. Como você vai desfrutar da graça no meio da dor? Como ser alegre dando tudo errado? Olhando para um país corrupto como o nosso? Como você vai cantar se a única força que você tem é para chorar? São 3 perguntas que eu faço quando eu vejo Davi dizendo assim: no tocante a mim, quanto a mim, eu confio na tua graça. Graça aqui a NVI traduz como misericórdia, eu acho que está no texto de vocês aí. Mas eu prefiro a tradução bondade, generosidade. Davi está dizendo assim: olha, Senhor, é isso aí que está acontecendo. As perguntas foram feitas, eu já orei, mas eu vejo a tua bondade. Explica um trem desse, como diz os mineiros? Como Davi vê a bondade do Senhor? Como? Ele está cheio de pergunta, meu Deus. Ele está orando, ele está pedindo para Deus fazer uma obra. Como? Os estudiosos vão dizer, vão afirmar, que tanto as perguntas quanto a oração são feitas por filhos de Deus, ou por um verdadeiro filho de Deus. E aí você tem uma linha divisória. Se você realmente teve um encontro com Jesus, se você realmente experimentou do Evangelho, se você é centrado nesse Evangelho, se você de fato teve uma experiência profunda com Jesus, você vai ser um louco nesse mundo, porque você vai ter perguntas, você vai passar por momentos difíceis, mas você vai sempre contemplar a bondade de Deus na sua vida. E eu acho
que a gente tem uma experiência muito profunda na cruz. E é uma das 7 palavras da cruz. E você vê Jesus experimentando algo muito forte, quando ele diz assim, eu quero água. Você lembra disso? Eu preciso de água. O Criador dos céus e da terra, a segunda pessoa da Trindade, o nosso Salvador, o nosso Supremo Pastor, ele pede um copo com água. Deram, irmãos. Eles deram água para o nosso Salvador? Eles não deram. Negaram um copo com água para o Senhor do universo, para o dono de todos os oceanos, de todas as fontes, para o Senhor que criou todas as matas, todas as florestas, aquele que criou as galáxias, aquele que criou todos os bilhões de sóis. Negaram. Mas o nosso Pai não tem negado para a gente um copo com água. Nós podemos passar por dificuldades. Nós estamos aqui com as nossas vestimentas. Nós estamos aqui de banhos, pelo menos eu espero, de banho tomado. Alguns já têm família. Alguns estão aqui porque ainda têm saúde. Alguns estão aqui talvez sofrendo, mas ainda têm força para enfrentar os problemas. Isso é muito maravilhoso. Deus é bondoso, porque muitas pessoas talvez quisessem estar vivas hoje, mas já morreram. Já partiram. Algumas assassinadas, outras. Eu volto para Rio Santos, é carro virado para lá, carro virado para cá, e tem uma plaquinha lá, tantos mortos esse ano passado. Pessoas que pensavam estar vivas hoje. Só o fato de estarmos aqui reunidos louvando o nome do Senhor já é a manifestação da bondade de Deus. O Senhor negou, e eu creio que Deus estava no controle daquilo. Aqueles homens ao redor da cruz negaram um copo de água, com água, para o Salvador do universo. Mas o Senhor não tem nos negado muitas bênçãos. O nosso batimento cardíaco está aqui em pleno funcionamento, nossa mente, nós temos a possibilidade de estarmos com a palavra e mais, não acreditar no que o pregador está falando, mas chegar em casa e consultar, é verdade, vamos pesquisar, é bondade do Senhor. E mais ainda, o Espírito Santo está aqui entre nós. E onde o Espírito Santo está, coisas maravilhosas acontecem. E isso é bom demais, é bondade do Senhor. E aí eu entendo por que Davi diz assim, olha, estou passando perrengue, estou passando lutas terríveis, mas eu confio na bondade do meu Deus. Ele me sustentou até aqui, Ele vai continuar me sustentando. E quando nós temos convicção da generosidade do Salvador para com nossas vidas, nós podemos nos alegrar. Na minha versão é regozije-se, na versão de vocês eu acho que é alegria. Alegre-se. Mas como, pastor? Porque tem pessoas que acham que se alegrar é ficar, né? Eu sou uma pessoa alegre, né? Não, não é isso, gente. É algo muito mais fantástico. É quando a dor está forte, mas inexplicavelmente, você sabe que o teu Salvador já venceu na cruz. Você é imortal até que o Senhor bata o martelo. Você é indestrutível até que Deus determine. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, de maneira de que nem morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, meu irmão, nada poderá te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a palavra do Senhor, então alegre-se. Eu vou alegrar em mim? Não. Se eu olhar para mim, tem tristeza, tem decepção, tem sofrimento, tem dúvidas, tem questionamentos. Mas quando eu olho para o meu Salvador, tem esperança. Porque ninguém poderia salvar um homem como eu. Eu não presto, eu sou pecador. Eu fico com raiva que as pessoas me decepcionam, mas eu decepciono o meu Salvador todos os dias. Eu fico brabo com a minha dor, mas às vezes eu nunca me compadeci com a dor de outras pessoas. E o meu Salvador, todos os dias, Ele está generosamente dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo.
a doce voz do Salvador. Eu o nego, eu não oro, eu me afasto dele, eu às vezes duvido, mas ele está sempre ali, como hoje ele está anunciando. Eu posso me alegrar quando eu olho para Jesus. Porque nós fomos salvos por esse Jesus maravilhoso. Isso é muito bom, gente. É muito bom. Se você olhar para quem está ao seu lado, talvez também você não consiga essa alegria. Porque talvez essa pessoa vá te machucar, vá te ferir, porque ela também é pecadora. Talvez se você olhar para Brasília, você vai ficar muito angustiado. Mas se nós conseguirmos olhar para Jesus, o nosso Salvador, nós poderemos fazer o que Davi fez. Coração, se alegre. Coração, celebre. E é engraçado que Davi usa a palavra salvação. Lembra depois do pecado de Davi com Batseba ou Betseba? Onde ele mandou matar o marido para ficar com aquela mulher, né? O miserável. Olha, só Deus para salvar um desgraçado assim. É por isso que eu tenho esperança. Assassino, bandido. Mas sabe o que Davi escreve no Salmo 51, versículo 12? Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi não pede bênçãos materiais. Davi quer o retorno da alegria. Se você olhar para Jesus, você pode ser franco com ele. Jesus, eu não tenho mais essa alegria. As dores estão fazendo essa alegria. Na verdade, você pode dizer, Senhor, há muito tempo eu não tenho essa alegria espiritual. Mas como eu creio que essa igreja aqui é de Jesus e que você foi trazido aqui por Jesus, eu creio que Ele é poderoso para restituir essa alegria da salvação no seu coração. E nós vamos orar por isso. E quando a gente percebe a generosidade de Deus na nossa vida, quando a gente percebe que esse Deus maravilhoso, Ele possibilita alegria real, não é loucura, não. Você vai não é negação da dor, não. É uma alegria além da dor, é uma alegria que supera a dor, que suplanta a dor, é uma alegria inexplicável, porque é alegria espiritual. Termina com canto, com poesia. E eu creio que você sabe, lindas poesias e lindas canções surgem das maiores aflições da alma. E Davi termina o seu poema dizendo assim: cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Quando nós amamos Jesus, irmãos, quando nós percebemos que temos um Salvador, que nunca nos desamparará, um Salvador que nos compreende, um Salvador que propiciou uma salvação que nós não merecemos. Quando nós olhamos para Jesus e percebemos que Ele dá uma alegria que suplanta qualquer sofrimento e dor, alegria inexplicável apenas pela fé, a gente transforma as nossas dores em canto, em celebração. E isso é possível. É possível que nós vivamos todos os nossos dias olhando para Jesus, olhando para a cruz vazia, olhando para o túmulo vazio, mas olhando para o trono. Tem alguém ali sentado no trono, e esse é o Rei Jesus, e podemos celebrar e cantar. Cantar as dores e cantar as alegrias. Cantar os sofrimentos, mas cantar a salvação. Cantar as tristezas, mas cantar a alegria. É preciso que nós transformemos a nossa crise em triunfo, porque Jesus já fez isso de fato na cruz do Calvário. Para Jesus tudo é possível. E quando a gente lê aquele texto em Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você precisa entender, esse texto já foi cumprido. Nossos olhos veem, nossos ouvidos ouvem, que o que tinha de melhor para Deus nos oferecer era Jesus, e Jesus é o Evangelho. Nesse momento, eu queria dizer para você,
nem eu nem você somos capazes de praticar os 2 últimos versículos de Davi. Talvez a gente consiga fazer as perguntas. Talvez a gente consiga fazer a oração. Mas a gente nunca vai conseguir gerar um olhar para a generosidade de Deus, ter essa alegria no coração e muito menos cantar durante as crises existenciais. Nós não poderemos. Desista. Eu sou fraco e você é fraca. Mas tem uma pessoa que Jesus enviou, e que eu já falei, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo, de uma maneira sobrenatural, pode fazer algo profundo no nosso coração, de tal maneira que nós saiamos daqui com os corações convictos de que Deus é generoso, com o coração regozijando, com o coração alegre pela salvação que Ele nos deu através da cruz. E podemos sair cantando. Talvez alguns sejam iguais a mim. Eu sou uma taquara rachada, eu canto e os vidros quebram. Eu invejo esses meninos que cantam. Mas é o canto do coração, onde a gente não precisa nem exatamente verbalizar. Mas a gente pode dizer assim: Senhor, está difícil, mas é bom ter o Senhor ao meu lado. Senhor, olha, não estou entendendo nada, mas é tão bom saber que na Tua palavra tem esperança. Senhor, olha, a minha vida está um arraso, mas hoje o Senhor me trouxe na Redentor. E as músicas que cantamos eram tão lindas. E a gente está ouvindo falar tanto do Evangelho de Jesus. E eu quero fazer da minha vida uma poesia para enaltecer o Teu nome, para engrandecer o Teu nome. O meu desejo é que isso aconteça sobre nós. Nós não podemos fazer, mas o Espírito Santo pode fazer. Nós somos fracos, mas Deus é poderoso. Nós não temos esperança, mas Jesus é a nossa esperança. E o que nós fazemos nesse momento? Nós oramos. Vamos nos colocar de pé? Mateus, posso orar? Agora que eu estou vendo ali o texto, né, na NVI, né, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Pai, eu te agradeço muito pelo privilégio de rever alguns irmãos, de conhecer irmãos novos e de saber as coisas grandes que o Senhor tem feito nessa comunidade. O Senhor me deu a graça de ministrar sobre este salmo tão precioso. E eu já falei, e os irmãos ouviram, que é maravilhoso ver Davi, no meio de uma crise existencial, encontrar força para ver a Tua generosidade, encontrar força para ser alegre, mesmo em meio às tribulações, encontrar força para cantar ao Senhor pelo bem que o Senhor fez a ele. Senhor, isso não é nosso e não pode vir de nós. Então eu te imploro, por favor, meu Deus, faz isso na minha vida e na vida dos meus irmãos. Ajuda-nos a olhar para a cruz e lembrar que através dela o Senhor demonstra o Teu grande amor. Restitui, Senhor, a alegria da salvação naqueles irmãos que precisam nesta noite. Restitui a alegria espiritual. Eu creio que o Senhor pode curar. Eu creio que o Senhor pode libertar. Eu creio que o Senhor pode fazer um grande milagre nesta noite. Eu creio, Senhor. Mas eu creio também que o Senhor pode nos avivar, que o Senhor pode nos alegrar, que o Senhor pode nos dar uma semana abençoada na Tua presença, de maneira que as tribulações não vão nos levar para murmuração ou reclamação, mas as tribulações, os tormentos, as circunstâncias vão nos levar a um canto, não por nós, mas um canto a Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Faz essa obra, Pai, por favor, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Se o Senhor não agir, nós saímos daqui do jeito que entramos, ou talvez piores. Mas se o Senhor agir,
algo muito maravilhoso pode acontecer. Faz em nós, meu Pai, faz em nós essa maravilha que o Senhor fez em Davi. Em nome de Jesus. Amém.